Os amigos ouvintes da Clube. Pois é, cara, um noticiário hoje bem guaxupeano, hein? Com tudo que tem direito. Hoje tem, ainda tem mais notícias aí pro pessoal, viu, Rafa? Exatamente. Só para poder contextualizar aqui, aconteceu na noite de ontem essa Assembleia Geral Extraordinária, convocado pelo presidente da diretoria executiva do Clube Guaxupé. De acordo com o próprio estatuto, artigo 27, a Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre a matéria constante na ordem do dia. Então, o que acontece? Qual era a ordem do dia? Prestação de contas e apresentação do resultado financeiro do ano de 2024, discussão acerca de déficit mensal que inviabiliza a continuidade da associação, destino da associação, dissolução, fusão com outro clube ou continuidade com antecipação das eleições do Conselho e da diretoria e assuntos gerais. Certo. Então, o que acontece? Ontem a gente tinha muitas pessoas no Clube Guaxupé, tranquilamente mais de 200 presentes, e foi onde a gente viu que o pessoal a diretoria hoje já abre a sessão falando sobre que tinha apenas 4 pessoas na diretoria executiva, que não compõe nem o que prevê o estatuto. O conselho também não. Então, o que acontece? E eles apresentaram um quadro do clube bem deficitário, onde o clube hoje apresenta cerca de 20 a 30 mil reais por mês de débito, de prejuízo. Olha só, é um valor alto mensal, né? Exatamente. Pelo que esse ano falaram que tem ainda tá um quadro um pouco diferente pelo simples fato de que muitas pessoas pagam o ano todo no começo do ano. Certo. Então tem uma receita maior nesses primeiros meses. Então até então, neste começo de 2025, o quadro não é tão deficitário, mas a tendência é que mantenha essa média de prejuízo de 20 a 30 mil reais por mês. Nossa, se manter uma média de 25 mil, você vai falar que tem no mínimo 250 mil, 300 mil de prejuízo no término do ano. Sim, é um valor muito alto, né, para um clube. Exatamente. E aí falaram sobre algumas possibilidades, inclusive falaram da questão do que o clube ainda permanece com alguns terrenos. Quando essa diretoria assumiu, ele tinha 5 terrenos. Dos 5, 2 já foram vendidos e recebidos. Um terceiro foi vendido e não receberam ainda. Não. Então ainda já vai receber e ainda permanece com 2. Certo. 2 terrenos, e que pelo que manifestaram, o quadro é muito... assim, hoje se for para quitar tudo que tem de dívida, que hoje o clube ele é saudável, não tem dívida contraída nem nada, mas ele tem passivos trabalhistas. Esses passivos trabalhistas e alguma restante da obra que foi feita agora lá nos fundos do clube, o que tem do terreno que poderia entrar, quita tudo e vida que segue. Certo. Mata tudo isso dessa forma. Então, o que acontece? Pelo que passaram ontem, eles apresentaram para votação 3 soluções. A opção A era a fusão com outro clube. Inclusive, na ocasião, o Dr. Maurício Martins, como ele é membro da diretoria executiva, ele explanou a respeito sobre como funcionaria, mas ele disse que é uma intenção da atual diretoria do Clube Guaxupé. Não tem nada com a diretoria do Guaxupé Country Club, mas para isso precisa ter o aceite deles. Então, se o sócio tivesse interesse, que aí sim, eles levariam até um outro clube para propor essa fusão. Certo. E a opção A seria realmente essa fusão, a opção B seria a dissolução. No caso, terminaria com o clube e aí pegaria o seguinte, ia acabar a sociedade e venderia os ativos do clube e dividiria entre os sócios. Mas falou que hoje a média daria média de 3 mil reais para cada sócio. É um valor irrisório, se você for pensar, perto da história do clube, pelo que o clube pode proporcionar. E a terceira opção seria de novas eleições. Então, como teria essas 3 opções, abriu também para o público manifestar. A gente viu algumas pessoas da sociedade manifestando sobre possibilidades de parceria. Inclusive, um dos temas mais abordados foi sobre a possibilidade do sócio remido ser um sócio contribuinte. Certo. Onde ele pagaria um valor de R$100 por mês, por exemplo, para manter a atividade do clube. Hoje o clube conta com um quadro de sócios bem complicado.
Hoje você pega, por exemplo, tem aí tem 861 sócios no total. Desses sócios, 320 são remidos. Ou seja, não são pagantes, né? Não são pagantes, tem alguns que são patronais, que é uma modalidade do remido que passa a pagar, mas não paga joia. Então vamos pôr ali, pagantes em média de 400 sócios. Certo. 400 sócios por mês. E aí o que acontece? Mediante a essa circunstância, você tem os dependentes, por exemplo, dos remidos. Os dependentes também podem usufruir das atividades do clube sem ter nenhum pagamento. Só que, então, o clube, 400 pessoas pagam toda a demanda do clube para um total de 2.000 pessoas. Mantém o clube para um total de 2.000 pessoas. A conta realmente não fecha. E isso que foi que eles falaram. Essa dificuldade para realmente conseguir fazer esse fechamento de conta, tudo mais. E aí colocou em votação essas 3 opções conforme eu passei para você. O resultado foi 111 votos favoráveis à fusão com outro clube, 1 voto favorável à dissolução do clube, e 28 votos propondo novas eleições. Essas novas eleições não quer dizer que a diretoria vai tomar responsabilidade em cima disso, mas é que eles falaram, inclusive pelas próprias palavras deles, falaram assim, a gente falhou, a gente não conseguiu fazer o clube performar igual era a nossa intenção. Sendo assim, a gente propõe novas eleições, que aí, entrando um novo grupo, pode vir a fazer novas demandas. Certo. Então ficou dessa forma, segundo a Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, 111 pessoas, associados titulares que estavam presentes, optaram pela fusão com outro clube. Então isso ganhou essa votação, exatamente. Essa fusão com outro clube. Exatamente. Porém, ainda não tem nada com outro clube. Inicialmente precisaria passar por assembleia, igual aconteceu ontem, para agora sim a diretoria executiva poder tomar a frente e tentar alguma demanda. Certo. Então ficou dessa forma, onde agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, onde realmente deve acontecer uma reunião dessa diretoria executiva do Clube Guaxupé com diretorias de outros clubes. A gente fala do Country Club até então porque hoje é um clube saudável, um clube que tem uma estrutura invejável, é muito bom, é um clube que hoje oferece muito para os seus associados. E aí falaram numa possibilidade de fusão que o sócio de um clube poderia usufruir da estrutura do outro clube. Certo. Ele seria sócio dos dois. Apesar de que, segundo o que eles manifestaram ontem, a maioria esmagadora do sócio do Clube Guaxupé é sócio do Guaxupé Country Club. Então meio que fica elas por elas, né? Só que a maioria dos sócios do Country Club não é sócio do Clube Guaxupé. Então, você teria que abrir um pouco mais a estrutura para os novos sócios que hoje não são do Clube Guaxupé, são apenas do Country Club. Mas isso vai ter que ser equacionado, tudo mais, até porque hoje a pessoa que é sócio dos dois vai pagar uma mensalidade só. E aonde entraria isso? Entendeu? São algumas questões que devem ser debatidas em assembleia, caso essa ideia passe por assembleia também do Country Club. Então foi isso que aconteceu na noite de ontem lá no Clube Guaxupé. Tá certo, mais informações aí, como você bem disse, né, Rafael, essa notícia ainda vai ter novos capítulos, né, e a gente aguarda aí novas informações pra gente passar aí pra nossa audiência, pros nossos ouvintes, que são associados tanto do Clube Guaxupé quanto do Guaxupé Country Club e tem interesse nessas informações aí. Exatamente, a gente passa mais informações nos próximos dias e obviamente vai depender também do posicionamento, da publicação oficial do Guaxupé, do Clube Guaxupé. Com certeza, e a gente mais uma vez com os microfones aqui da Clube abertos aí ao pessoal do Clube Guaxupé, caso queiram manifestar sua opinião, né, aqui nos microfones da Clube FM, conforme já foi feito o convite oficialmente ao clube. Fechou então, Henrique, até a próxima. Até, valeu, Rafa. A gente continua o nosso noticiário de hoje. Ontem à tarde, né, dia 8 de abril, aconteceu coletiva de imprensa lá na Prefeitura Municipal de Guaxupé para falar sobre o acidente, né, um incidente que aconteceu, né, a tentativa de ataque à Caixa Econômica Federal aqui em Guaxupé. Todas as autoridades da segurança pública estiveram presentes e responderam aí as perguntas da imprensa local, regional e nacional. A Clube FM transmitiu
assistiu na íntegra essa coletiva de imprensa para você, amigo ouvinte da Clube, né? E entre uma das perguntas que foram feitas naquele momento foi uma pergunta aqui da emissora da Clube FM ao prefeito